Naturalmente, aí o Zé Ricardo, algumas das perguntas passam por esse tipo de questionamento, né, sobre pressão. Acho que ele até se sai com alguma serenidade, mas a torcida quer saber de pontuação, de vitória e tal, e de boa atuação mesmo quando o time vence. Eu acho que o presidente Bandeira de Mello já deu a letra ali para os repórteres antes, né, já foi trazer a informação. A gente está aí com a imagem agora de protesto da torcida do Flamengo. Vamos ouvir um pouquinho. Depois de um empate contra o Palmeiras, que é um dos melhores elencos do Brasil. Para alguns é o melhor elenco do Brasil, assim como o Flamengo para outros é o melhor elenco do Brasil. Não seria uma reação normal num empate que a gente pode considerar até relativamente, não chega a ser uma zebra, né, empatar com o Palmeiras em casa. Mas o torcedor, na verdade, está com isso acumulado. Essa cobrança para cima do Zé Ricardo não é de hoje e não é por causa do resultado de hoje. Afinal de contas, hoje o Flamengo empatou, tendo perdido um pênalti, e quem perdeu o pênalti não foi o Zé Ricardo, foi o craque do time, foi o Diego, né, Sormani? A insatisfação do torcedor, ela se dá por conta dos 3 últimos resultados, né? 2 deles acontecendo na Ilha do Urubu. O Flamengo perdeu para o Grêmio, empatou nessa noite com o Palmeiras e empatou domingo passado com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Se ele tivesse feito vitória nos 2 jogos que ele teve o mando, 6 pontos. Um empatezinho lá em Minas, beleza, 7 pontos. Se você adicionar 7 pontos aos 25 pontos que o Flamengo tem, ele iria a 32 e ficaria a 5 pontos do líder Corinthians. Ou seja, o time que quer ser campeão, que está investindo como o Flamengo investe, que tem o elenco que o Flamengo tem, ele não pode desperdiçar as oportunidades. Esse é o grande problema que o Flamengo vem tendo. Está pegando o adversário direto e não está conseguindo fazer resultado. Quer dizer, além de subir 3 pontos, ele segura o adversário também para trás. Ao contrário, ele vem perdendo, ele vem empatando e desperdiçando oportunidades para subir na tabela de classificação. Isso tem deixado o torcedor muito irritado. E acaba, naturalmente, sobrando para o treinador. Sempre é assim. É praxe, é meio que um karma do treinador quando isso acontece. O time vai mal, acaba sobrando para ele. Mas no caso, o torcedor do Flamengo tem razão, Ilan. Se você fosse o presidente do Flamengo, você demitiria hoje o Zé Ricardo, Sormani? Olha, Ilan, eu sinceramente, o que não me deixaria nesse momento confortável para demitir o treinador seria o fato de que não tem ninguém para colocar no lugar dele. Quem está desempregado nesse momento? Oswaldo de Oliveira. Quem mais? Marcelo de Oliveira. Quem mais? Não tem ninguém para colocar no lugar. E ele já faz um trabalho de 1 ano à frente do Flamengo, conhece o elenco, os jogadores gostam dele. E eu acho que se tivesse, por exemplo, o Abelão disponível, o Cuca disponível, o próprio Vanderlei Luxemburgo veio fazendo um ótimo trabalho no esporte, disponível. Então o Dorival esteve disponível. E o Flamengo não o quis. Então, quer dizer, vai trocar o Zé Ricardo agora para quê? Para acalmar a torcida e começar um novo trabalho, ou seja, jogar para trás, jogar no lixo o que foi feito até agora. O Flamengo está vivo na Copa do Brasil. O Flamengo está vivíssimo também na Sul-Americana. Está complicado no Brasileiro? Sim, está. O Zé Ricardo faz um bom trabalho? Não faz. É um técnico indeciso, que não muda o sistema de jogo, que insiste com um jogador que é limitadíssimo, que é o caso do Márcio Araújo, e não dá um padrão de jogo legal para o time do Flamengo. Então, o torcedor hoje tem todo o direito, tem toda a razão de reclamar do trabalho do Zé Ricardo. Mas você vai olhar para quem está no mercado, não tem ninguém. Então continua, vamos esperar para ver o que dá até o final do ano. De repente ele consegue melhorar o Flamengo, como ele fez no segundo semestre do ano passado, levando inclusive o Flamengo a disputar a Libertadores, aliás, que o Flamengo foi eliminado, né? Que deixa o torcedor ainda mais enraivecido. Mas enfim, eu demitiria se houvesse uma opção boa no mercado. Mas como não tem, segue o Zé Ricardo. O Flamengo é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, não deixa de ser uma posição até razoável para boa. O problema é o que você falou, é o fator expectativa, né? Com todas as contratações que o Flamengo tem feito, acabou de contratar um goleiro de seleção brasileira, o Diego Alves,
O Flamengo tem 25 pontos e empata muito no campeonato. O empate é quase inútil no campeonato. O Flamengo tem 7 empates. Nesses 7 empates, deixou de somar muitos pontos e somou só 7. É melhor você vencer uma partida do que empatar 3, né? Exato. Porque além de você conquistar os 3 pontos, você ainda conquista a vitória, que é critério de desempate. O Flamengo tem 6 vitórias, 7 empates, tem mais empates do que vitórias do campeonato e 2 derrotas em 15 jogos. Ou seja, metade dos jogos praticamente do Flamengo no campeonato terminaram empatados. 7 em 15 jogos. E com isso o Flamengo tem 25 pontos. Vamos ouvir o que disse o Paulo Guerreiro, que deixou dele nesse empate com o Palmeiras, ao vivo. Esse é meu assim como eu vi o jogo, né? Agora, em relação ao protesto do torcedor, como se trata do Zé Ricardo? Não, o protesto do torcedor normal, né? O torcedor que vem aqui para ver o time ganhar, né? E a gente se sente prejudicado por tudo que acontece dentro do campo. Mas o torcedor está chateado, com certeza, né? Eles vêm para ver a gente ganhar, né? Mas eu acho que no fundo do torcedor, acho que está que a gente dá vida dentro do campo, que a gente joga bem. Mas acontecem coisas do campo que são inaceitáveis. E isso chateia um pouco. Guerreiro, até a sua comemoração ou a não comemoração ali no gol foi uma forma de protestar também algumas coisas que te incomodaram aí. Que quer ver meu corpo? Vamos agora com o presidente Bandeira de Melo, exclusivo com o repórter Ricardo Lai. Vai você, Lai. Já vamos entrar? Oi, Ilan. Estamos aqui ao lado do presidente Eduardo Bandeira de Melo, numa noite em que o Flamengo poderia ter matado o jogo. Até o Cuca falou isso, presidente, na entrevista coletiva. O Flamengo poderia ter matado o jogo aí nos primeiros minutos, nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Não conseguiu, empatou o jogo. O Diego errou pênalti, o Jailson fez uma grande defesa. É um resultado para lamentar e também uma noite, né, muito conturbada, uma arbitragem aí que deu 8 cartões amarelos para o Palmeiras. A origem do primeiro gol do Palmeiras também teria sido uma falta em cima, né, do Flamengo. Como é que dá para avaliar uma noite dessa, Flamengo e Palmeiras, presidente? Boa noite, amigos da Fox. Eu não vi a entrevista do Cuca, mas concordo quando ele diz que o Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Principalmente se o juiz tivesse dado o pênalti no Guerreiro logo depois do gol do Pará, se o juiz tivesse anulado os 2 gols do Palmeiras que foram irregulares, o primeiro com a falta flagrante, né, que deu origem ao lance do gol, né? E se ele tivesse validado o gol que foi marcado no impedimento, que na hora eu não percebi, mas todos disseram depois que não houve impedimento. Ainda houve um lance duvidoso em cima do Everton Ribeiro, ou seja, o Flamengo poderia ter feito 5 gols no primeiro tempo e não tomado nenhum, né, se o juiz tivesse agido como deveria. Mas infelizmente, né, esse tipo de coisa acontece, né, e acontece principalmente quando a gente joga contra o Palmeiras. E um adversário que foi no ano passado, né? O Flamengo e o Palmeiras polarizaram, né, o campeonato do ano passado, que não acontece nesse ano. A distância, ela não encurtou, não aumentou, mas também não encurtou, né, pro Corinthians. Ainda dá para seguir sonhando, presidente, com o título? Nossa obrigação é lutar até o final e nós vamos lutar. Agora é muito desagradável, né, você perder pontos nessas circunstâncias aí que a gente viu hoje. Dá vontade às vezes de desistir, porque realmente se isso é futebol, né, eu não tenho o menor prazer em participar disso. Tem algo que o senhor, que o Flamengo pode fazer, pleitear junto, não sei, a CBF, uma pressão política, enfim, não sei. Vetar árbitro eu sei que não pode, né, mas... Não pode. E aí nós vamos, claro, fazer um DVD com os lances todos da partida, vamos levar lá, mas o que vai acontecer vai ser a mesma coisa que aconteceu das outras vezes, ou seja, nada, né? Não vai acontecer nada. O Flamengo foi o único clube que apresentou um plano de controle externo de arbitragem, com participação de auditoria independente, com avaliação dos 90 minutos de jogo, né? Isso foi engavetado e serviu até de deboche em programas esportivos, não da Fox, diga-se bem da verdade, né? Mas de outras emissoras. E o que a gente pode fazer é isso e pode lamentar, porque efetivamente, né, ano passado nós fomos prejudicados em vários jogos, fizemos o protesto, não adiantou nada esse ano, né? Acho que estavam esperando o jogo do Palmeiras para fazer o que fizeram hoje.
Presidente, fazer algo em relação a Zé Ricardo. Eu sei a convicção do senhor, mas o torcedor hoje, boa parte da torcida xingou, né, o técnico do Flamengo, pediu a saída do treinador. Zé Ricardo, nesse sentido, está sendo injustiçado por parte da torcida? Olha, a torcida tem todo o direito de reclamar, mas o Zé Ricardo é o nosso treinador, vai continuar, não adianta pressionar, ele vai continuar, é o nosso treinador, tem toda a nossa confiança e a gente respeita que uma parcela, acho até pequena da torcida, se manifesta contra, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos rubro-negros apoia o que a diretoria está fazendo e apoia a permanência, né, e a continuidade do excelente trabalho que o Zé Ricardo está fazendo. Obrigado pela gentileza, presidente. Grande abraço para vocês, saudações rubro-negras meio tristes hoje. Presidente Eduardo Bandeira de Mello falando, né, sobre a arbitragem, o resultado, a insatisfação, né, contra o árbitro Jailson Freitas e o empate do Flamengo 2-2, pressão do torcedor por parte da torcida. O presidente foi bem claro aqui, Zé Ricardo continua, a gente perguntou também sobre o Zé, sobre essa insatisfação por parte da torcida e ele respeita a opinião do torcedor. O Flamengo enfrenta agora o Coritiba, o jogo aqui de novo, na Ilha do Urubu, no próximo sábado, e ainda não será dessa vez a estreia do Diego Alves, pelo menos foi o que a gente conseguiu apurar de informação aqui na entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo. Diego Alves, que foi bastante comemorado, assistiu todo o jogo aqui em um dos camarotes da Ilha do Urubu, pessoal. Ok, Ricardo Lai ouvindo com exclusividade o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que assegurou, mais uma vez aqui no microfone do Fox Sports, com exclusividade, assegurou a permanência do técnico Zé Ricardo, mas foi um pouco além disso, né, Sormani? Falou que o Flamengo foi deliberadamente prejudicado contra o Palmeiras e deu a entender, disse que esperaram, palavras do presidente, esperaram o jogo do Palmeiras para fazer isso. Não sei exatamente o que ele quis dizer, mas deu a entender. Não, ele disse esperaram o jogo do Palmeiras para prejudicar o Flamengo e favorecer o Palmeiras. E disse, inclusive, 2 vezes durante a entrevista concedida ao Lai, ao nosso repórter, que deu a entender que o campeonato estava sendo armado para o Palmeiras. Eu, pelo menos, tive essa impressão. A gente vai recuperar isso aí, essa entrevista do presidente, as 2 falas, quando ele menciona essa questão dos cartões amarelos, favorecendo aí o Palmeiras, mas a gente vai olhar a tabela de classificação, o Palmeiras lá embaixo, não lá embaixo, né, mas está longe do Corinthians, e aparentemente não está brigando pelo título. O Palmeiras levou hoje 9 cartões amarelos. Exatamente. Só um detalhe para você. Mas que tá, sobre esses cartões amarelos, é bom a gente dizer o seguinte: o Palmeiras estava querendo limpar o cartão desses jogadores. Com o elenco que ele tem, ele pode se dar o luxo de fazer isso. O próximo jogo contra o Palmeiras é contra quem? Contra o Sport, fora de casa, lá em Recife. O Palmeiras, teoricamente, o Sport está lá em cima, está brigando, mas não faz parte da elite do futebol brasileiro. Jogar contra o Flamengo é uma coisa, jogar contra o Sport é outra coisa. Jogar contra o Flamengo é muito mais difícil do que jogar contra o Sport, teoricamente. De repente, no campo, tudo pode ser diferente. O Palmeiras conseguiu empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro, pode perder para o Sport. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Palmeiras tem elenco para poder fazer o que foi feito. Todo mundo tem comentado de que os jogadores forçaram o terceiro cartão amarelo para poder dar uma zerada dos jogadores titulares que estavam com cartão amarelo, com 2 cartões amarelos. Só o Roger Guedes não tomou o terceiro cartão amarelo, os demais todos tomaram. E volto a dizer, com o elenco que o Palmeiras tem, com o dinheiro que é investido, o Palmeiras não pode reclamar da falta de jogadores em campo por conta de cartão, de expulsão ou mesmo de lesão. O Palmeiras tem um elenco muito grande para reclamar dessas coisas. Na verdade, isso aí que você está dizendo, o próprio Cuca disse na semana passada, né, depois do insucesso do Palmeiras. Não me lembro exatamente contra quem foi esse jogo que o Palmeiras acabou. O Palmeiras perdeu um jogo em casa, né? Corinthians. Perdeu um jogo lá na Arena Corinthians, no Allianz Parque, exatamente para o Corinthians, e o Cuca teve aquele discurso depois do jogo, praticamente de conformismo, e falando o seguinte: não posso reclamar do elenco, seria injusto, não posso reclamar dos dirigentes, nós temos jogador, nós temos elenco, a culpa é minha, porque o time é bom, o elenco é bom, eu que tenho que fazer a coisa acontecer. Se não está acontecendo, a responsabilidade é minha. Então, mais ou menos se alinhando com esse seu discurso, né, Sormani? E outra coisa também.
também que é importante a gente deixar a nossa opinião aqui, né? As jogadas que o Flamengo reclama, ó, na nossa visão, os 2 pênaltis que o Flamengo reclama, que não foram marcados, na nossa visão, não aconteceu. Nem na minha, nem na sua. Verdade. Certo? Então é nossa opinião. Não aconteceu. Ele reclamou de uma falta, reclamou da falta na jogada do gol do Palmeiras. Que antecede o gol marcado pelo William. O primeiro gol do Palmeiras. Que teria havido uma falta do Mina em cima do Guerreiro. O Mina usa muito braço. Muito braço. Na opinião do Simon, nosso comentarista, houve a falta. Houve a falta. Se marcada, não haveria o gol, obviamente. Mas eu acho que esses pequenos detalhes, esses erros acontecem no jogo. O árbitro acaba não vendo uma jogada que a gente, com o auxílio da televisão, acaba encontrando a falta. Então eu acho que não dá para reclamar disso. Uma falta aqui a seu favor, uma falta contra ali, mais pra frente, reclamar desse tipo de coisa, não. Um pênalti no final do jogo escandaloso é outra coisa. Olha o Jailson falando lá depois do empate do Palmeiras. A gente está ali atrás, ali trabalhando com humildade, e lá na frente esse um pontinho aqui vai ajudar bastante. Você é o seguinte, toda vez que entra, você dá conta do recado e bota na cabeça. É a minha chance, não posso largar. É verdade. Se eu não me engano, são 20 jogos no Brasileiro e nenhuma derrota. Se eu não me engano, já entrou para a história, o jogador com mais vitória na equipe do Palmeiras, junto com a rapaziada aí, porque eu não ganho nada sozinho, entendeu? O Cuca até brincou comigo, você é um cara vitorioso, um cara que não perde. Eu falei, não. Eu, graças a Deus, ajuda outros companheiros aí. E esse um ponto aqui vai ajudar bastante. Ele pegou um pênalti de um cara que não costuma perder pênalti, né? Não foi o Diego que perdeu, foi você que pegou, né? Não. Eu tava ali na hora certa, escolhi o canto na hora certa. Então, esse um pontinho aqui, a gente tem que agradecer a Deus e aos companheiros também que correram aí também e ajudaram a equipe do Palmeiras. Mas a gente tava vendo, a gente pôde analisar bem. Teve uma defesa, acho que foi no Mina, que foi para trás a bola, que você fez um defesaço, tiveram mais algumas defesas. Como é que é para você ter essa chance, entrar, fazer defesas importantes, incríveis, no momento em que você sabe que é a sua chance ali? Olha, vida de goleiro não é fácil. Eu sempre falei lá no ano passado, quando estava jogando, só pode jogar um e o outro tem que ficar treinando bastante. E graças a Deus eu treino bastante, sempre respeitando, e quando aparece a oportunidade, eu tenho que dar conta do recado. E hoje, graças a Deus, mais uma vez, esse um pontinho aí ajuda bastante. Agora vamos trabalhar que não ganhamos nada ainda. O pênalti ali antes do Diego bater, tu abraçou o Diego, falou alguma coisa pra ele. O que você falou pro Diego? Eu falei pra ele que o pé de apoio dele ali tava cheio de lama. E se ele não era pra ele virar o pé, que ele ia perder. Olha, a gente não pode dizer que o Zé é um treinador jovem, né? O Zé já mostrou que tem capacidade de estar à frente do Flamengo. Chegou aqui por mérito. Teve os resultados. Nós sabemos que o futebol, a partir do momento que, principalmente aqui no Flamengo, se tratar de um clube gigantesco que é o Flamengo, você ficar aí 3 jogos sem vencer, gera esse desconforto não só no torcedor, e sim nós também jogadores, porque nós estamos no nosso dia a dia com vocês falando em título, e equipe que quer chegar a título não pode ficar tanto tempo sem vencer. Foram 3 clássicos, né? Grêmio, Cruzeiro e hoje o Palmeiras, 3 jogos difíceis, mas nós precisamos mudar essa nossa postura. A equipe que quer vencer, ganhar título, tem que vencer clássico também, não só jogo com um time considerado menor. Então hoje mais uma vez a gente ficou no empate, o torcedor saiu insatisfeito, a gente entende perfeitamente o que o torcedor cobrou aqui hoje, devido ao que nós podemos render e que nós rendemos hoje. Eu acho que a entrega do time foi mais uma vez, ficou nítida, ninguém deixou de correr, de lutar. Infelizmente a gente não conseguiu fazer mais gol e matar a partida. Morumbi ao vivo, Lucas Prato, autor do gol do São Paulo, está falando. No tiempo Rodrigo Caio eles não tiveram jogada praticamente situação de gol, só aproximações, então acho que também estamos de parabéns por isso. Agora, Prato, a vibração na hora do gol, mesmo com 1 minuto de jogo, né? Vocês se abraçaram, vibraram muito por saberem, obviamente, da importância do gol. Talvez essa vibração é o que esteja faltando para o São Paulo embalar, recuperar a confiança. Sim, também feliz por a jogada de Cueva, que